A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão neste momento da palavra de Deus. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. É um texto muito conhecido, mas é um texto cheio de verdades, né? Recheado de verdades, né? E eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto, neste momento. E é muito bom, né? Sempre é maravilhoso você estar meditando na palavra de Deus, porque através da palavra do Senhor é que possamos ser fortalecidos, né? Que nós possamos também aprender a cada dia as verdades, né, da palavra do Senhor. Diz assim o texto, Efésios 2, capítulo do 1 ao 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus de infinita graça. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Nos ajuda, meu Pai, a entender mais a Tua palavra, a compreender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Quero te pedir pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero te pedir por aqueles que perderam os seus entes queridos. Ó Deus amado, conforta, Senhor, os seus corações, consola, Senhor, neste momento cada um, Pai. Pois Tu conheces, meu Deus, cada um, porque Tu sondas os corações, porque Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que está no controle de todas as coisas. E eu te peço, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a Te servir melhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Amém. Pois é, irmãos, como eu falei, é um texto conhecido, mas cheio de verdades, né? Maravilhoso. E aqui nós aprendemos, através da palavra de Deus, né? Nós aprendemos que esse parágrafo, ele foca também a questão da graça, né? Nós aprendemos e temos a convicção, né, a certeza do que a salvação realmente é pela graça, né? Vem de Deus, mediante a fé. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, né, ele começa a falar para eles, né, para a igreja lá de Éfeso, né, para que aqueles irmãos tivessem a certeza, a convicção de que a salvação é pela graça. Até porque nas cartas de Paulo sempre existia, na época, né, como ainda hoje existe, né, os falsos ensinos, né, os falsos mestres, né, que diziam que, ou dizem, né, que é pela graça, mas você tem que fazer isso ou aquilo para que isso servisse de complemento, né? Mas nós aprendemos na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, né,
que é pela graça realmente, através da fé. E o apóstolo Paulo começa a falar desse jeito aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeira coisa que eu aprendo aqui, logo no versículo 1, né, é que o homem morreu. O homem passou a andar longe de Deus quando ele desobedeceu a Deus. Então o texto ele é bem claro, né? E quando este homem morre, né, por causa da desobediência, como eu falei, ele só pode ser vivificado através de Jesus, através da graça de Deus, né? Porque aí sim, o texto diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, antes deste homem ser alcançado pela graça de Deus, antes dele entender a palavra genuína do Senhor, ele andava, como o apóstolo Paulo diz, né? Ele andava segundo o curso deste mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, a inclinação dele era só para as coisas prazerosas que este mundo oferece, que este mundo proporciona. Ele inclinava só para estas coisas, porque ele estava morto em seus delitos e pecados, né? Estava morto. Só inclinava para isso aí. Ele andava segundo o curso deste mundo, né? Ele andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Ele se inclinava só para isso. Então eu aprendo logo isso, que o homem morreu. O homem morre quando ele abraça o pecado, quando ele desobedece a Deus. Ele morre espiritualmente, né? E no versículo 3 ele diz, entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Entenda só. O apóstolo Paulo também se inclui. Ele fala, todos nós andamos, ou andávamos, né? Segundo, né? Segundo as inclinações, né? Nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então eu aprendo aqui também. O homem, enquanto ele realmente não entender a palavra genuína, os ensinamentos de Deus em sua palavra, enquanto ele não for convencido através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ele se enquadra aqui no versículo 3. Um dos versículos, né? Ele se enquadra também. Ele anda segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E diz mais, e ele é, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele se enquadra, ele está caminhando desta forma, longe. Por quê? Longe de Deus. Por que ele está caminhando? Longe de Deus, totalmente afastado de Deus, porque ele desobedeceu a Deus. E aí passou a caminhar desta forma, longe de Deus. Certo?
isso, a sua desobediência o afastou de Deus. O homem escolheu o pecado. Por isso que ele passou a andar, a caminhar desta forma. E éramos, por natureza, filhos da ira. E o homem, enquanto ele não não é convencido através do Espírito Santo, enquanto ele não é convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele é, por natureza, filho da ira. Ele está longe do Senhor. Longe. Mas o interessante é que, quando o apóstolo Paulo fala que éramos, que se enquadra também, é porque justamente a palavra de Deus diz que todos realmente pecaram, né? Então, um texto, vamos dizer assim, ele faz conexão com outro texto. Então, andávamos todos desta forma, né? Mas no versículo 4, é interessante que ele começa a falar, né, do grande amor de Deus, que é um amor infinitamente, né? Infinito, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, né? Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam só o que ele diz. Tudo aponta para Jesus, né? Ele fala através de Jesus, porque é só realmente através de Cristo que o homem ele passa a caminhar de uma forma diferente. Ele passa a viver de uma forma diferente. Ele também passa a ter uma nova conduta, porque ele passa a ter uma nova vida e passa a ser também uma nova criatura através de Jesus. E isso é pela graça do Senhor, é pela graça de Deus, né? No versículo 7 ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aí, versículo 8 e 9, onde ele fala bem claro sobre a graça do Senhor, onde nos dá essa certeza, essa convicção que realmente é pela graça de Deus. Diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça, a fé, tudo isso vem de Deus, né? Paulo ele diz, é pela graça, tudo isso. Paulo ele diz, é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é por mérito, não é porque fazíamos algo, porque tínhamos algum merecimento, algum mérito. Não, de forma alguma. Até porque estávamos mortos. Então, se você está morto, você realmente não tem mérito nenhum. Não tem mesmo. Mas pela graça de Deus, o homem ele passa a viver de forma diferente. Ele passa a ter uma vida transformada, regenerada, a ser uma nova criatura, porque é através da graça de Deus. Vem da graça de Deus, né? Mas o homem precisa de entender uma coisa. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda anda, como diz o versículo 1, 2 e 3, se você ainda está enquadrado, entenda só. O homem ele precisa entender que errou, se afastou-se de Deus, desobedeceu e escolheu o pecado. E ele morreu espiritualmente. Então ele precisa reconhecer que é um pecador. Ele precisa entender que só
através de Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a ter uma nova vida. E é pela graça. Então, se você ainda não entendeu, se você vive uma vida realmente longe dos caminhos do Senhor, achando que está tudo bem, achando que os prazeres que você abraçou, que você gosta, que satisfaz a sua vida, achando que isso te alegra, que isso é bom para ti, entenda só. Isso tudo é engano, isso tudo faz você caminhar longe de Deus, longe, bem distante de Deus. E o homem precisa reconhecer, precisa entender que é um pecador e que está morto e que precisa ser vivificado. E só quem nos dá essa vida, só quem nos vivifica espiritualmente, quem nos dá uma nova vida é Jesus. E isso é pela graça, isso é pela fé. Por isso que o texto 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é por nenhum mérito, e sim pela graça de Deus. O homem precisa se arrepender de seus pecados, precisa de entender, precisa dar ouvido à palavra de Deus e entender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela diz também que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra que sai da boca de Deus. Então ele precisa entender isso, precisa reconhecer que pecou, que errou o alvo, que caminha longe de Deus, longe dos seus caminhos, e precisa realmente de Jesus, se arrependendo de seus pecados e entregando a sua vida a Cristo Jesus. Para aí sim, caminhar com Cristo e ser uma nova criatura, para viver com Cristo por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça espiritualmente a cada dia através da sua palavra. Amém.